Então, meu nome é Sandra Rafaela, né? Eu sou enfermeira, obstetra e neonatal, né? Sou responsável técnica pelo Banco de Leite Irmã Rafaela Pepe, eu que está localizado em Itabaiana, e também trabalho no município no programa Saúde da Família. Então, eu vivo duas realidades, né? A realidade hospitalar, do aleitamento, e vivo a realidade atenção básica. Então, eu consigo ver com todos que trabalham, né, que nós trabalhamos juntos, como é que está realmente funcionando essa interligação, né? As vantagens de um e as desvantagens, no sentido de acolher essa mãe, né, de aconselhar realmente, e os benefícios em ambos, né, da gente conversar, da gente capacitar, né, a equipe, porque isso é fundamental. Hoje em dia a gente não pode mais, não pode nem deve, né? Mas impor conhecimento, mas sim a gente ter o conhecimento para poder empoderar essa mãe na questão do aleitamento materno, para que ela descubra quais são as suas dificuldades e onde ela vai precisar ser ajudada. Então, para a gente entender um pouquinho, né, sobre a questão do aleitamento materno, porque é algo muito complexo, né, a gente precisa começar do zero, literalmente. O que é que a gente tem de positivo para poder melhorar essas políticas públicas de promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno? Como é que a gente vai poder fazer a diferença, a gente poder mudar a realidade dessas mães e, consequentemente, dos bebês, né, das crianças. Então, eu sei que talvez a maioria saiba ou talvez trabalhe, participe de alguma dessas políticas públicas que nós temos no nosso país. Políticas essas que são muito bem elaboradas, né? Elas só precisam melhorar o seu próprio desenvolvimento, porque alguma dessas políticas precisa realmente de incentivos, precisa de profissionais capacitados, precisa para poder fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, para a gente começar lá do iniciozinho, né, de quem realmente vive aí vivenciando, né, essa realidade dessas políticas públicas desde a década de 70, né, que a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Unicef, se juntaram para poder iniciar, para poder desenvolver, né, criar essas políticas públicas para poder começar fazendo a diferença, porque na época o índice de aleitamento materno era muito baixo, né? Ainda não está no patamar que nós queremos, mas melhorou bastante. Quando a gente começar a falar de algumas políticas, vocês vão ver a diferença desde antes da implantação e após a implantação dessas políticas. Então, uma das primeiras, né, que é o nosso famoso IAC, né, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é, assim, o top dos tops, né, para a gente começar justamente o incentivo ao aleitamento materno já ao nascimento, né, porque eu não sei se vocês sabem, desde que foi instituída a Rede Cegonha, em questão das boas práticas, da melhoria, né, da mudança das práticas ao nascer, que a gente tenta mudar essa realidade, porque a gente sabe que impacta muito na questão do aleitamento, a forma como a criança nasce, a forma como essa mulher vai parir, a forma como essa mulher passa pelo pré-natal. Tudo isso faz uma enorme diferença em como ela vai amamentar e como ela vai sustentar o aleitamento materno, principalmente de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde até o sexto mês. Para a gente poder tentar entender um pouco isso, vamos tentar entender como é que funciona a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. É uma instituição, né, uma política pública onde a instituição ela é toda capacitada, né, todos os profissionais são capacitados, começando já desde a recepção, passando por todos os profissionais de todos os setores, para que eles possam acolher de forma mais positiva possível essa mãe, né, seguindo, claro, os 10 passos preconizados pelo Ministério da Saúde. Então, a equipe é treinada, né, dentro dessas diretrizes, para poder seguir todo esse protocolo e poder passar por esse processo de acolhimento e aconselhamento para a mãe. Então, para ser hospital amigo da criança, precisa ter essa capacitação, todos os profissionais serem capacitados e serem certificados pelos profissionais do Ministério da Saúde.
Aqui em Sergipe, nós temos 3 hospitais amigos da criança, né? Tem a Maternidade São José, em Itabaiana, que está desde 97 como Hospital Amigo da Criança. Nós temos a Maternidade Zacarias Júnior e temos o Hospital Santa Isabel, né, que está desde 2014, que foram intitulados Hospital Amigo da Criança. Então, é uma vitória, né? É uma vitória muito grande para o nosso estado, que é pequeno, mas que as pessoas acreditam, os profissionais estão tentando mudar essa realidade, né, para poder. E desde que se instituiu a Rede Cegonha, também quem é o Hospital Amigo da Criança passou também a ser o Hospital Amigo da Mulher, justamente para poder haver uma interação maior dessas práticas que devem ser instituídas, certo? Por que isso faz toda a diferença? Vamos tentar raciocinar um pouquinho. Vocês acham que, por exemplo, uma mulher que não teve acesso a um pré-natal qualificado, a mulher que ela não recebeu informações de forma adequada, a mulher que ela sofre violência obstétrica durante o trabalho de parto, vocês não acham que vão impactar de forma negativa no aleitamento materno? Essa mulher ela não vai querer saber de amamentar. Ela pode se revoltar, ela pode desenvolver sentimentos, né, de apatia, de tristeza, e não querer questão de saber do aleitamento materno, porque ela associa o aleitamento materno a todo aquele sofrimento que ela passou durante o parto dela. Então, se você desenvolve essas boas práticas durante o pré-natal, você incentiva um pré-natal qualificado, você aconselha essa mulher, você passa a informação de forma adequada, com certeza isso vai impactar de forma muito positiva quando ela iniciar o aleitamento materno. Se ela está no Hospital Amigo da Mulher, onde todas as boas práticas são desenvolvidas, né, não necessariamente de acordo com protocolos, mas respeitando as decisões dela durante aquele processo de trabalho do parto, né, incentivando a hora dourada, para que o índice de bebês que nasçam em boas condições, para que essa criança vá para o alojamento conjunto, fique com a mãe, né, retardar a realização de procedimentos invasivos, tudo isso vai fazer a diferença e vai impactar de forma positiva, sim, na questão do aleitamento materno. Então, instituir o Hospital Amigo da Criança, né, nos municípios, nos estados, faz toda a diferença nessa questão da proteção, promoção e incentivo ao aleitamento materno. É claro que nem todos terão uma realidade de forma tão positiva, né? Nós sabemos, por exemplo, aqui em Aracaju nós temos a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na qual é referência para a prematuridade. Então, nós temos essa realidade. Nós sabemos que esse tipo de instituição tem uma dificuldade maior pela questão do tempo que as crianças ficam internas, né, longe da mãe, mas que a gente pode muito bem trabalhar isso, porque é um dos 10 passos do Hospital Amigo da Criança, é justamente continuar promovendo a mãe, né, na questão da ordenha, do leite, enquanto o bebê estiver longe dela. Então, isso também faz toda a diferença em relação à questão da amamentação, né? Não distanciar essa mãe desse bebê, mesmo que ele esteja interno, mesmo que ele seja prematuro, para poder fechar esse ciclo dessa política, né, dessa promoção. Aí, com isso, nós temos o quê? O método canguru, que é um dos assim, tops de linha para trabalhar essa questão da prematuridade, dos bebês que precisam de uma proteção inicial maior no início de suas vidas, né, para a gente poder ter um resultado mais efetivo, né? No Brasil, nós temos aqui em Sergipe mesmo, nós temos um dos melhores projetos em relação ao método canguru, né? Que é o que é desenvolvido na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Então, isso é, assim, fundamental para ter. A gente sabe que a gente tem um alto índice ainda de prematuridade,
né, que infelizmente por uma série de fatores, os quais a gente precisa melhorar isso, às vezes é má assistência no pré-natal, às vezes é falta de captação na época adequada dessa mãe para poder iniciar o pré-natal, uma série de coisas, o acesso, né, ao pré-natal de qualidade, a exames especializados quando necessários, não serem feitos de forma aleatória, né, para poder identificar patologias, né, até para diminuir o índice de mortalidade materna, não só neonatal. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande, né, nessa questão. E o método canguru está aí, né, está aí para isso, para poder ter essa ponte de ligação entre o Hospital Amigo da Criança, entre a melhoria da qualidade de vida dos prematuros, né, e aí é onde entra também a nossa famosa rede brasileira de bancos de leite, né, o nosso xodó, né, como eu digo sempre. A primeira, né, instituição aqui no Brasil foi em 1943, que foi o Instituto Fernandes Figueira, né, no Rio. Então, foi onde começou tudo, e começou de uma forma tão intensa que cresceu e acabou instituindo uma rede. Rede essa que, a nível internacional, a nossa tecnologia é exportada sempre para poder países possam instituir, né, também a rede de bancos de leite. Então, quando foi 1943, mas quando foi o primeiro Congresso Brasileiro de Bancos de Leite, né, em 1998, que foi instituída a rede brasileira de bancos de leite. Né? Atualmente, nós estamos com 222 bancos de leite e 219 postos de coleta, né? No Brasil inteiro, em todas as regiões, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. O Nordeste é uma das maiores, né, redes de incentivo do banco de leite, para a gente poder justamente melhorar essa interligação com o Hospital Amigo da Criança. A gente sabe, quanto mais se tem Hospital Amigo da Criança, né, porque é uma política uma interligada à outra, a gente vai ter uma rede de bancos de leite maior, né, porque para necessariamente ter um banco de leite, um posto de coleta, ele precisa estar ligado a um hospital, né, de preferência um Hospital Amigo da Criança. Aqui em Sergipe, né, nós temos bancos de leite e posto de coleta. Nós temos o banco de leite, que é a referência do estado, né? O Marli Sarney, que é gerenciado por nossa amiga Magda, que se apresentou aí no início, né? É uma rede que, assim, nos enche de orgulho, porque é pequenininha, mas todo mundo é super ligado, se ajuda. E a gente precisa realmente ser parceiros nessa empreitada, né, para poder crescer mais e poder ajudar mais. E nós temos o Banco de Leite Irmã Rafaela Pepel, que foi fundado no ano 2005, lá em Itabaiana, né, que é o que eu atualmente estou como coordenadora. E nós temos o Banco de Leite Zacarias Júnior, da cidade de Lagarto, né, que foi em 2012. E temos o posto de coleta do Hospital Santa Isabel, que é ele que capta boa parte do leite que é distribuído juntamente com o Marli Sarney, para as crianças das UTIs daqui de Aracaju, porque em Itabaiana nós não temos UTI, né? Em Lagarto também não. E o Estado está aí tentando implementar mais postos de coleta, né? Está aí em processo de organização, né? Só precisamos esperar um pouquinho essa pandemia passar para poder as coisas começarem a entrar nos eixos. Mas a rede brasileira de bancos de leite é assim, reconhecida mundialmente, porque justamente essa é uma tecnologia avançadíssima, no qual permite haja uma melhoria nessa questão da implementação do incentivo ao aleitamento materno, né? Por quê? Porque se a criança está interna, uma criança prematura, e ela faz uso exclusivamente do leite materno pasteurizado, claro que o índice de melhoria dessa criança vai ser bem melhor. Então, ela vai sair mais rápido, ela vai mais rápido para o médico canguru e ela vai mais rápido receber alta para poder ir para sua casa. Então,
é tudo interligação. É claro que a gente tem que priorizar, né, o leite materno da mãe, né, aliás, o leite humano da mãe, mas na ausência, que a gente sabe que existem várias situações que a impedem de passar por esse processo, existe a Rede Brasileira de Bancos de Leite. E uma outra política pública de saúde, de promoção, é a NBCAL, né, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para lactentes e crianças. Eu não sei se todos sabem, mas é bem efetiva e é uma luta constante contra as indústrias alimentícias, porque um dos problemas, né, do nosso querido Brasil é justamente a gente enfrentar essas empresas, né, de comercialização de alimentos, onde a base principal é justamente essa comercialização não ser feita de forma aleatória, não ser feita de forma prejudicial e não ser feita de forma que incentive o desmame precoce, certo? A gente sabe a dificuldade que é, porque nós ainda não temos uma política ainda positiva em relação a uma licença maternidade efetiva, né, onde a mãe possa realmente vivenciar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Isso faz toda a diferença. Ainda temos locais onde a licença é somente de 4 meses, então isso realmente dificulta. A mãe ela passa a ter a dificuldade de ter uma interação maior com esse bebê para permanecer na questão do aleitamento materno. Então, a gente tenta implementar em alguns municípios a questão das redes de apoio à mãe que amamenta, à mãe trabalhadora, né? Mas ainda é muito pouco, ainda precisa melhorar muito isso, porque isso também entra numa questão burocrática, social muito grande, né? Precisa ter um trabalho imenso com empresas, né? Com empresários, para poder mudar um pouco essa realidade nessa questão. Então, quando a gente tenta melhorar isso, a gente bate de frente com essas questões burocráticas, aí acaba dificultando um pouco. Mas essa norma brasileira, ela é bem efetiva, né? Vocês podem ver que na questão das fórmulas infantis existem os avisozinhos, né? Mesmo lá com a propaganda, que o Ministério da Saúde adverte que o melhor para a mãe, para o bebê é o aleitamento materno, né? Não pode haver exposição em questões de uso de chupetas, de mamadeiras, é um dos pré-requisitos da questão do Hospital Amigo da Criança. Então, a gente tenta mudar isso de uma forma mais positiva possível, para poder incluir toda essa questão dessa promoção pública de incentivo ao aleitamento materno. Tudo um interliga o outro, não dá para ser uma política separada, de forma individual, certo? A gente precisa um dar continuidade ao outro, começar na iniciativa Hospital Amigo da Criança, caso haja necessidade da questão do método Canguru, da Rede Brasileira de Bancos de Leite, né? E parte para a NBCAL e vem a questão da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Essa questão da NBCAL também, a gente fala também dessa questão das mães trabalhadoras, né? A gente pode incluir aí, porque uma está interligada à outra, como eu falei. Se uma mãe, ela trabalha, né? Ela não tem direito a uma licença maternidade um pouco mais extensa, né? Como eu vejo muito a realidade dessas mães. Às vezes são mães que elas têm direito à licença de 4 meses, mas com 2 meses elas se veem pressionadas a retornar ao trabalho. Então, elas têm medo de perder o emprego. Então, elas se sujeitam né? Elas aceitam essa imposição em retornar. Aí elas batem de frente com a dificuldade também de seguir os direitos dela, de ter direito de sair para amamentar, de sair um pouco mais cedo, a depender do acordo que seja feito com o gestor, para poder amamentar essa criança, né? Na instituição que ela trabalha, não existe uma sala de apoio a essa mãe que amamenta. Então, tudo isso dificulta realmente esse cenário. Aí o que acontece? O desmame precoce, né?
A gente precisa, eu acho que a gente bate muito, eu acho que a forma que a gente tem de mudar essa realidade não é nem tanto conscientizar as mães. Claro que isso é válido, porque elas precisam saber dos direitos dela. Mas a gente tem que partir para o outro lado de quem faz isso. Né? A gente tem que entrar em contato com os empresários, tentar mudar as leis brasileiras em relação a isso. Tem países que a licença maternidade é de 1 ano, né? É um caminho longo, claro que é um caminho longo, porque para a gente mudar uma lei não é fácil, mas a gente precisa começar, a gente precisa tentar avançar, porque senão a gente vai bater de frente, porque o que a gente mais ouve, né, na questão das mães, mas como é que eu vou amamentar 6 meses se eu preciso retornar ao trabalho? Eu preciso deixar na creche, eu não consigo sair. A pessoa que vai ficar com o meu bebê não tem muita paciência para dar o leite, né? Então, enfim, existe uma série de fatores que dificultam essa questão. Então, a gente precisa começar todos se unirem. Levantar a bandeira do aleitamento não é fácil, porque não é só levantar a bandeira, é partir para a luta, né? É a gente realmente vestir a camisa e achar que tem que fazer a diferença e tentar mudar essas coisas. Porque não adianta só dizer a ela que ela tem um direito, mas quando ela corre atrás dos direitos dela, ela bate de frente com uma estrutura enorme na qual ela volta, ela regride, né? E sozinha, de uma certa forma, sozinha. Aí isso complica, então a gente precisa também se unir em relação a isso. E a estratégia Amamente e Alimenta Brasil, né, que veio para complementar, para dar aquele apoio realmente para fazer a diferença na questão da alimentação complementar, né? É aí que a gente vai partir da base da questão da atenção básica, onde a gente capacita, onde a gente informa esses profissionais, porque são eles que vão fazer toda a diferença na continuidade do aleitamento materno. Porque a iniciativa Hospital Negro da Criança, a paciente, ela é acolhida no primeiro instante, né, para ela ter aquele primeiro impacto. Mas o ir para casa, o passar pela fase do puerpério, o procurar a rede de apoio, é isso que vai fazer toda a diferença. Então, se ela, todas as vezes que ela precisar desse acolhimento, precisar dessa rede de apoio, e ela tiver essa rede de apoio na atenção básica, realmente vai fazer toda a diferença na questão do aleitamento materno. Então, é isso também que a gente precisa mudar essa realidade, certo? Nós ainda não adianta ficar falando, e os profissionais ficarem simplesmente com dificuldades em ajudar, né? Porque para isso a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa ter a empatia de ouvir essa mãe, porque essa dificuldade maior que a gente tem em relação ao aleitamento materno é o que a gente mais ouve. Coloque no peito, ele vai mamar, e a gente sabe que não é bem assim na maioria das vezes. Mas às vezes o profissional ele diz isso porque ele não tem o conhecimento necessário em ajudar essa mãe. Ele não tem a empatia, ele não tem a paciência, né? Ele não tem o tempo disponível, né? Então tudo isso precisa mudar. E a estratégia Amamente e Alimenta Brasil veio para mudar essa realidade. A gente precisa retornar, fazer um resgate daquelas pessoas que foram capacitadas para poder começar, para poder fazer toda a diferença nessa realidade em questão incentivo ao aleitamento materno. Porque se não for assim, se ela não encontrar apoio, se ela chegar numa unidade básica de saúde e disser, eu gostaria de falar com o médico, eu gostaria de falar com o enfermeiro, eu gostaria de falar com a nutricionista, enfim, com a equipe, né, multidisciplinar que tenha ou que não, seja ela equipe básica, ela seja acolhida, né, ela seja acolhida e não dispensada e dizer assim, olha, você tem que procurar maternidade que você pariu, porque isso realmente ela vai desistir, ela não vai. Então, parcerias existem, mas quando a gente capacita o profissional para começar lá da base, realmente faz toda a diferença nisso.
Então, para a gente começar a entender todo esse processo, né, de aconselhamento, porque a gente tem aquela ideia de que o que era amamentação, o que era participar de uma atividade em aleitamento materno, o que era incentivar o aleitamento materno, era simplesmente fazer reuniões com mães, era simplesmente fazer salas de espera, era simplesmente, literalmente, né, despejar toda a informação para elas e esperar que elas entendessem, né? Então, a gente viu que esse processo não estava surtindo muito efeito, porque às vezes ela diz que entendeu, mas ela não entendeu. Porque ela vai chegar em casa, aquele bebê pode chorar, ele pode ter outras dificuldades que estejam impedindo a amamentação, e talvez aquelas informações todas que tenham sido repassadas, mesmo assim, não tenham sido satisfatórias para que ela fizesse diferença nessa mudança de atitude, né? Então, quando a gente fala em aconselhamento, né, a gente tenta realizar um processo de escutativa, individualizado e centrado no cliente, que pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores, visando o resgate dos recursos internos para que ele mesmo tenha a possibilidade de reconhecer-se como sujeito de sua própria saúde e transformação. Ou seja, a gente vai colocar o que a gente vai tentar identificar o que é que essa mãe precisa, o que é que ela acha, o que é que ela está precisando, para poder orientá-la da melhor forma para que ela possa tomar suas próprias decisões e a gente acolher essas decisões, certo? Caso a gente perceba que ela não está conseguindo, a gente tentar de uma certa forma estabelecer uma relação de confiança maior para que ela se sinta mais acolhida e não críticas, não impor, né? Impor conhecimento, impor atitudes, não criticá-la diante das decisões que sejam tomadas por ela, mas sim aconselhá-la e ampará-la, né? Para que ela possa realizar da melhor forma possível. Isso vai fazer toda a diferença na questão do aleitamento materno. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente recebe uma mãe na nossa unidade que ela está com o peito engurgitado, ela teve febre na noite anterior, ela não conseguiu dormir porque o bebê não conseguiu mamar, e está com uma série de dificuldades. Ela chega até você e diz assim, olha, não estou conseguindo amamentar. Normalmente, o que a maioria das pessoas dizem? Você colocou no peito? É a pergunta primordial. Você acordou essa criança para mamar? Sim, eu fiz isso. Aí ela já se sente, ela já se retrai. Ela já sente que ela vai ser criticada. Ela já sente que ela não está sendo acolhida da melhor forma. Então a gente tem que tentar descobrir o porquê isso está acontecendo, né? Como eu falei no início, até a questão da forma dela parir, né, faz toda a diferença nesse processo inicial. Porque se ela sofreu uma violência obstétrica durante o parto dela, essa criança para ela vai ser a lembrança de sofrimento. Ela não vai ter muita paciência para poder acordar à noite, para poder deixar o bebê no peito, para praticar a livre demanda. Ela pode começar a desenvolver sintomas que às vezes levam a uma depressão puerperal. Até a rede de apoio dela precisa estar capacitada para poder identificar esses sintomas, né? Porque são várias situações que a gente precisa identificar nessa questão do porquê a mãe está tendo sua dificuldade. Não é só chegar para ela e dizer, coloque no peito, ele vai mamar, faça isso, faça aquilo. Mas por que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso, por isso, por isso e por isso. Então, tem que ter todo esse contexto para a gente tentar mudar um pouco essa realidade. Porque se não for assim, não vai melhorar. As pessoas dizem logo, eu fui, procurei ajuda, mas só me disseram para colocar no peito, eu não sabia como fazer e eu dei as costas e saí, né? O que é que acontece? Isso também, essa questão, precisa já começar a mudar um pouco na questão do pré-natal.
A gente sabe que hoje em dia não há mais preparo, questão física das mamas, mas existe a questão da informação, né? Faz toda a diferença a mãe saber o que pode acontecer, o que é que o processo da pós-jadura ocorre nos primeiros dias, quais são os sintomas que ela pode ter, o que pode ocorrer, para poder ela identificar e saber, não, isso está acontecendo por isso e por isso, se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda, né? Então, isso faz toda a diferença, você ter essa orientação, ter essa informação, para poder mudar um pouco essa realidade dessa mãe. Quais são os principais componentes do aconselhamento, né? Do aconselhamento, a gente sabe que não é só para o aleitamento materno. Às vezes você vai à casa de uma mãe, talvez você não consiga fazer com que convencê-la a amamentar, mas você aconselha para que evite outros problemas. Então, o aconselhamento faz muita diferença em relação a isso, né? Da gente usar essa técnica do acolher mesmo. Fazer a questão da mudança de postura, mudança de conduta, mas para isso, a gente precisa estar bem informado. Porque como é que a gente vai empoderar uma mãe se a gente também não tem ideia do que fazer, né? Do que mudar, do que melhorar, né? A gente sabe o quanto até a questão da nossa postura física faz diferença. Porque às vezes tem pessoas que o olhar diz tudo, né? O olhar diz o apoio e o olhar diz a crítica. Então, até isso faz diferença. Não é só chegar e jogar informações como se ela estivesse ali gravando e quando você desse as costas, simplesmente ela iria ter um aproveitamento disso tudo, né? O apoio emocional é fundamental. Você chegar na casa dela e ela passou a noite toda acordada, né? Ela está impaciente, ela quer descansar, ela não teve ajuda, né, por uma série de coisas, problemas familiares, enfim, coisas que a gente faz esse levantamento, não adianta você chegar e ficar falando. Primeiro ouvir o que é que está acontecendo, ouvir o porquê ela está daquele jeito, ouvir o que foi que aconteceu, para poder aí sim ajudar da melhor forma possível. Porque aí a gente vai, como é que diz? Passar adiante para a questão educativa, né? E isso faz muita diferença na questão dos profissionais que a acompanham. Quantas vezes ela se sentiu mais segura conversando com o agente de saúde do que com o médico e a enfermeira? Isso está errado? Não está, claro que não está. Mas esse agente de saúde precisa estar capacitado, né? Precisa saber o que é um acolher, o que é um ouvir, o que é um apoiar, para poder fazer a diferença na vida. Aí sim, se chegar a um ponto em que não consiga resolver, pedir ajuda dos demais profissionais. Então, por isso que faz toda a diferença você capacitar os profissionais, né? Todos eles, todos. Porque, às vezes, até numa sala de espera, enquanto ela está esperando para ser atendida pelo médico, se o bebê estiver chorando demais, até a menina que está fazendo a limpeza, ela pode parar um pouquinho e ouvir essa mãe, entendeu? Ela pode, como é que diz, fazer um acolhimento, o olhar, né? O olhar diferenciado. É o olhar de apoio, que a gente sabe que faz toda a diferença. Então, são essas coisas que às vezes a gente acha que são minúsculas, mas que faz toda a diferença lá na frente. Mesmo que essa mãe não consiga amamentar 6 meses, mas ela vai amamentar 1, ela vai amamentar 2, ela vai amamentar 3. E pelo fator que faça com que ela pare de amamentar, mas ela vai estar consciente de dizer, olha, eu não amamentei por isso, mas eu tenho consciência, e durante o tempo que eu amamentei, meu filho passou pelo melhor processo e eu e ele fomos acolhidos da melhor forma possível, né? Então, o apoio emocional, ele vem em primeiro lugar do que o apoio educativo. Como eu falei, não adianta ficar jogando informações
sabe, da forma mais impulsiva e não parar para ouvir a mãe. Ela simplesmente vai balançar a cabeça para você, vai concordar com tudo que você fala e não vai fluir o processo. Você vai dar as costas, ela vai retornar à estaca zero. Ela não vai. Às vezes ela tem vergonha de dizer até o que está sentindo. Eu não sei se a maioria das pessoas tem conhecimento e um distúrbio que ultimamente está sendo muito pesquisado, ele já existe, é uma evidência científica, que é o DME, né, que acontece muito na questão do aleitamento materno, e que é muito comum nos primeiros dias da fase puerperal, principalmente na fase da pojadura, né? Ele dá sintomas à mãe como uma tristeza profunda, ela se sente nauseada, fica enjoada, toda vez que começa a amamentar. Basta iniciar o processo da ejeção do leite, né? No processo inicial que ela está começando a amamentar o bebê, ela começa a desenvolver esses sintomas, né? O enjoo, a dor de cabeça, né? A cefaleia, a questão de uma tristeza, como se ela tivesse se sentido impotente nessa questão do aleitamento, né? Só que ela tem vergonha de falar isso, porque ela acha, a maioria que não tem conhecimento, associam isso à rejeição ao filho, né? Mas, na verdade, o DME é um distúrbio, né, da ejeção do leite, por conta de uma questão hormonal, por conta da questão da dopamina, que ela bate de frente um pouco com a prolactina, aí dá esses sintomas à mãe. Não são sintomas do blues puerperal. Então, é essa a diferença. A gente tem que aprender a diferenciar para poder ajudar essa mãe. Só que muitas vezes o que a gente vê é que ela tem vergonha em falar isso, porque para ela é como se ela estivesse rejeitando o filho. E ela dizer que ela está se sentindo mal ao amamentar é um peso muito grande, entendeu? Mas a gente tem que estar atento a isso para poder tentar melhorar isso, para poder pedir ajuda, porque às vezes tem um grau 1, grau 2, grau 3, que precisa até intervenção de medicações, né? Precisa ter uma avaliação psiquiátrica, avaliação clínica mesmo no geral, para tentar mudar isso. Só que quantas vezes a gente percebe isso? A gente não percebe, porque às vezes também ela não diz. E também porque às vezes a gente não tem esse olhar mais profundo para essa mãe. A gente está olhando muito o peito, mas a gente não está olhando a pessoa que está além do peito, né? A pessoa que está além daquele seio, daquele bebê. Às vezes nem o olhar ela levanta para a gente. Ela olha diretamente para o bebê e ela se sente mal em relação a isso, certo? Esse distúrbio é DMER. É uma sigla inglesa, que ela indica um distúrbio do reflexo de ejeção de leite, por conta dessa questão hormonal, certo? Aí, como eu falei, os principais sintomas é a náusea, uma tristeza, em questão de segundos, assim, começa a amamentar, aí já começa a desenvolver esses sintomas, justamente no reflexo inicial da ejeção do leite, começa a desenvolver uma sensação, elas dizem assim, eu tenho uma sensação de oco no estômago, né, que é aquela tristeza que bate assim instantaneamente, e é comum também até quando elas estão realizando a ordenha com bombas, né, não é só necessariamente o bebê ao peito, ao seio, mas até o uso da bombinha desenvolve esse distúrbio. Então, por isso que a gente precisa estar atenta. Então, quando a gente passa a informação e a acolhe de forma positiva, ela perde um pouco o receio de dizer que está sentindo isso. Porque para algumas mães é como se elas estivessem rejeitando o bebê. Então, elas têm receio em falar, entendeu? Aí, o quadro vai aumentando, o quadro vai piorando, passa pela fase do blues puerperal, evolui para outra coisa, né? Para uma depressão e algo que poderia ter sido resolvido lá no início. Então, esse olhar mais atento para ela, né, para a mãe,
né? Nasceu o bebê, nasceu a mãe. Então, se a mãe não estiver bem, ela não vai poder conseguir amamentar. Então, a maioria dos desmames ocorre justamente por esses fatores, né? Fatores de um olhar mais profundo, de um acolhimento maior, de uma não crítica, né? Como a gente ouve muito. Mas você tem tudo, seu bebê é saudável, não era o que você queria, não, você não quis ser mãe. Enfim, são às vezes comentários que a pessoa faz, acha que está fazendo de uma forma inocente, mas quem ouve não está ouvindo da forma tão inocente assim. Então, esse apoio emocional é tudo isso, né? E não precisa ser necessariamente alguém da família. Porque às vezes a rede de apoio familiar, ela está muito envolvida com outras coisas. Então, ela não, às vezes as pessoas que estão dentro, né, no seio familiar, não conseguem perceber essas alterações. E justamente são essas pessoas que a mãe tem mais receio de dizer que está sentindo isso, né? Para ela não se sentir não acolhida, para ela não se sentir rejeitada, né? Pela família, porque o fato dela não estar querendo, né, naquele momento amamentar. Então, às vezes, a equipe, né? A rede de apoio, a equipe profissional faz toda a diferença nessa questão. Por isso que nós temos que ter a informação. Você levantar a bandeira do aleitamento não é só você simplesmente dizer, olha, eu apoio o aleitamento, você usar hashtags, né, tá nas redes sociais, é você ir à luta mesmo, é você acreditar naquilo que você está fazendo, é você correr atrás de pessoas que possam lhe acolher, lhe ajudar, é você ter paciência mesmo de sentar com aquela mãe e ajudar, é você dizer, olha, se você não conseguir algo, ligue para mim, manda uma mensagem, o horário que for, ela vai saber que pode contar com você. Muitas pessoas, principalmente no primeiro mês de vida, que é fundamental, muitas pessoas desistem aí. A gente, quando faz o levantamento do índice de aleitamento, a gente vê que o maior índice de desmame é justamente nos 15 primeiros dias de vida. Quando o bebê retorna para a consulta com o pediatra, normalmente ele já está em aleitamento misto, em amamentação mista. Se continuar a dificuldade, com um mês já tirou totalmente. Já está na alimentação artificial. Então, a gente precisa mudar esse cenário, né? A gente precisa mudar isso para tentar fazer a diferença nessa questão do aleitamento materno mesmo, certo? E avaliar os riscos. Como é que a gente faz essa avaliação de riscos? Justamente tendo a questão, o apoio emocional, para saber qual a realidade dessa mãe. Eu vivencio a questão da atenção básica e eu vejo muitas vezes assim, por exemplo, mães com N filhos, né? Essas mães que têm muitos filhos, elas têm uma dificuldade enorme em manter a questão do aleitamento, porque ela precisa dar atenção aos outros filhos, elas precisam trabalhar, deixar na creche, e às vezes elas deixam na creche já nas primeiras semanas de vida, não trabalham às vezes de carteira assinada, tem medo de sair para amamentar, enfim, tem uma série de fatores que dificultam, que fazem com que ela desista logo. E também a gente parte para outra realidade, classe média e classe alta, onde tem o índice de aleitamento ainda é baixo. Justamente porque mães que passaram por aquele pré-natal, digamos assim, abre aspas, perfeito, como diz, mas não tiveram a mínima orientação sobre a questão do aleitamento. Aí, na primeira dificuldade, ela simplesmente, qual é a primeira atitude dela? Procurar um profissional para poder tomar medicação que possa secar o leite. Entendeu? Então, nós temos duas realidades distintas, a questão social, mas com resultados muito parecidos. Então, a gente, atualmente, né, a gente está com um índice de aleitamento bem melhor do que a gente estava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, mas ainda é muito baixo para poder a gente tentar mudar, para a gente poder procurar mudar um pouco mais essa realidade.